Então vamos dar continuidade às nossas aulas, onde a gente vem falando de assuntos muito pertinentes para o cantar, onde também a intenção maior é que a gente tenha esse conforto do nosso lar, onde a gente possa tirar da nossa cabeça que não dá para fazer música em casa por causa disso, por causa daquilo e daquilo outro. Então aqui é um momento no qual a gente vai começar e já vem de caminhadas, né? De que a gente pode sim estudar em casa de uma forma agradável e de uma forma mais tranquila. Então eu sou o professor Elias Laranjeira e hoje a gente vai dar continuidade falando sobre dicção. Anteriormente a gente falou sobre articulação e, como eu falei antes, são aulas que não é para pessoas que já entendem do assunto, não é para pessoas que, ele está falando outra coisa, tal. Não. A intenção aqui é que a gente possa ser muito mais, de uma forma mais consciente, menos tensão. Então, o que a gente vai buscar aqui, né? O conhecimento do nosso instrumento de uma forma que ele seja muito mais amplo e que se torne muito mais agradável e isso vai agregar totalmente no seu desenvolver do cantar. Então, falando sobre dicção, a gente viu que a articulação não é apenas o movimento, não é, da nossa boca em si, mas que envolve músculo, que envolve toda a articulação do nosso maxilar. Outra coisa, a gente só tem a articulação se houver uma respiração adequada. E, seguindo nesse intuito, a gente vai ver que a dicção, ela tem uma propulsora no qual a gente passa muito desconhecido, que é internamente. Então, se eu sou uma pessoa que articula bem, mas tem a língua presa, não vai rolar tanta dicção. Se eu sou uma pessoa que não articula bem e pensa em falar bem, não vai rolar bem, porque a língua está muito num espaço pequeno e ela precisa ter uma mobilidade. Então a língua, ela é a propulsora da dicção. E através disso a gente vai começar a ver alguns exemplos, certo? Algo importante que a gente pode falar sobre a dicção é que no próprio Aurélio, né, no dicionário Aurélio, a palavra dicção, ela é definida da seguinte forma: o modo de dizer, a arte de dizer, de recitar, ou seja, como a gente precisa da nossa dicção. Não apenas para o falar, mas como a intenção aqui é sempre cantar, então é necessário que a gente tenha esse entendimento. Como eu sempre venho falar e vou repetir, e repito para todos que eu tenho a oportunidade de dar aula, de estar conversando sobre o cantar. A fala vai para o canto, mas o canto raramente vem para a fala. Quando eu falo isso, eu estou afirmando que minha dicção ela é muito importante. Não apenas para o cantar, mas para o falar, para o se expressar, para o meu trabalhar. Se eu trabalho com a voz, eu necessito infinitamente de ter uma boa dicção. Se eu sou um locutor, eu preciso infinitamente pensar nessa dicção. Se eu trabalho com comunicação de uma forma vendedor, enfim, eu preciso ter uma boa dicção. Então, assim, sobre a nossa importância da dicção, é importante que a gente tenha um conhecimento de algo mais a fundo. O que acontecia antigamente para os cantores em si. A gente teve uma época muito boa e requisitada, que era a época do rádio, a época da rádio, na qual foram sendo apresentados e consagrados grandes artistas, né? No nosso caso aqui, grandes cantores e cantoras.
Nessa década de 30 a 45 por aí, existia quem estudava canto, na verdade, eles estudavam canto lírico. Ou seja, quem realmente estuda o canto lírico vai perceber que a questão da dicção era muito importante. E é trabalhado em cima disso. Então, se vocês colocarem, né, no YouTube, onde vocês puderem pesquisar, era da rádio, cantores da era da rádio, sejam homens, sejam mulheres, vocês vão sentir um padrão de canção, um padrão no qual se tinha a voz impostada diante de uma canção que poderia ser tanto rápida como lenta, mas todos tinham a mesma ênfase de cantar, né? O mesmo pronunciamento e assim sucessivamente. Eles tinham um padrão, certo? Nesse padrão era explorado muito a questão da dicção. E outro assunto que a gente vai também estar abordando futuramente, que é a questão da afinação. Mas no momento agora a gente vai estar olhando e analisando um pouco da dicção. Como é que a gente faz para melhorar a nossa dicção? Então eu vou estar deixando também algumas descrições de alguns vídeos para que a gente possa depois dar uma analisada aí. Onde eu vou estar falando de... A gente vai estar explorando uma galera que é da década de 30, de 40 e uma galera que é de 2000 até então. Vocês vão começar a notar como que a gente mudou a nossa forma de dicção, a nossa forma de falar, a nossa forma de se expressar. E isso conta totalmente na questão musical, como também na sua questão pessoal. Como era uma forma padrão de cantar, uma forma padrão, porque, vamos dizer assim, a escola era a mesma, né? A escola erudita. Então eles tinham um padrão de cantar. Se fosse popular brasileiro, eles iam cantar daquela forma. Um parabéns pra você! Tudo muito impostado. Hoje em dia você vê que não necessariamente você precisa impostar a sua voz para cantar determinadas coisas. Então, pessoal, eu acabei agora de citar o exemplo do parabéns para você, né? E falei de algo que talvez alguns não devam conhecer. Impostar a voz. Ela também vai servir diretamente para a questão da sua dicção. Como é isso, Elias? Então vamos nós, né? Na medida que eu imposto a minha voz, vocês vão perceber diferenças. Como é que é essas diferenças? Vejam bem, eu estou falando com vocês em uma região que não tem uma voz nem um pouco impostada. Então, uma região super média, né? Uma região super tranquila. Na medida que eu imposto a voz, é como se você pensasse no som do bocejo. Ai, como é que eu... Mas além do bocejo, você vai tentar falar. Geralmente, quando algumas pessoas, né, bocejam em casa, inclusive você vai estar em casa, né? Então, quando você está em casa, você se sente muito mais à vontade. E na medida que eu faço um bocejo, você também vai bocejar aí do seu lado aí, né? É uma coisa que vai buscando e vai meio que ramando aí. Então, ó, vejam bem. Na medida que eu bocejar aqui, eu vou tentar falar alguma frase. Ai, como eu queria estar em casa agora dormindo. Ixi, mas eu estou em casa dormindo, né? Ou deveria. Vejam bem, perceberam a questão dessa intenção da voz? Ela muda plenamente. Ai, vocês vão perceber que tem cantores que cantam nessa região. A impostação da voz. Existem cantores aqui que tentam cantar mais ou menos sem ter uma voz impostada, que aí vai ficar mais ou menos aqui, mais nasalada sua voz. Então, sou um velho sanfoneiro lá no pé da serra. Vocês veem que o meu timbre mudou, né? Mas a questão aqui é mais a noção de você ter uma boa dicção. É a noção de a gente estar praticando essa dicção. Então, se eu tenho uma voz impostada ou não, eu devo ter uma boa dicção. Então, a nossa voz impostada também vai depender um pouco da nossa dicção. Tenta
a gente vai começando a ter esse diálogo, né? E internalizando, que é algo que a gente precisa demais. Internalizar essa boa dicção, esse bom diálogo, para que depois a gente possa usufruir dele em outros momentos. Seja no cantar, seja no trabalhar, seja como você quiser expressar a sua voz de uma forma mais legível. Vamos pensar assim, algo legível, que possa ter uma boa interpretação, não só por nós, mas que vá além de você para outras pessoas. Então, pessoal, eu vou estar falando aqui um pouquinho da nossa dicção, voltada para o canto. Então, na área da rádio, existiam as canções que eram mais romantizadas, sabe? E também o surgimento do samba, certo? No entanto, abriu-se um leque para outros gêneros musicais, que no qual a gente vai começando a notar a diferença de dicções diferentes, a diferença das dicções, né, que vão sendo abordadas diante do que a gente vai estar ouvindo. Na medida que se abriu isso aí, foram buscando outras formas de fazer música. Não é? No caso aí, depois que a gente deixou um pouco da escola mais italiana, né, a erudita da coisa, se passou a dizer assim, eu canto bem, eu tenho uma boa afinação, eu tô tocando a minha violinha, então dá para mim tocar e cantar também. E aí surgiu aquela questão do regionalismo, né? Então, além do regionalismo, vem a questão do sotaque, no qual o sotaque vai mexer infinitamente com a nossa dicção. Vocês vão perceber que eu sou do Nordeste, né? Potiguar, do que chama manhinha, do que fala bom dia, boa noite. Então, vocês vão perceber que tem totalmente diferença no sotaque de quem é bom dia, boa tarde, e assim sucessivamente. Vão perceber que a gente consegue identificar de onde alguém é através do sotaque, através da nossa dicção. Então, eu trouxe alguns exemplos aqui, eu vou estar trazendo alguns exemplos aqui, e vocês vão estar ouvindo aí, de como isso aconteceu no decorrer da nossa música brasileira, no decorrer do nosso dia a dia. Então, sei lá, antigamente, como eu falei para vocês, tinha toda uma escola erudita, né? Onde você tivesse, se eu fosse um cantor, né, potiguar, se eu fosse um cantor do sul, se eu fosse um cantor do norte, todos teriam um certo padrão de ter essa dicção, de poder estar se expressando na sua canção. E após a era do rádio, abriu esse leque para que houvesse outras formas de ser explorado esse cantar, essa dicção. Então, eu vou estar aqui citando um exemplo de uma dupla sertaneja dos primórdios, e onde eles realmente fizeram muito sucesso através da área do rádio. Vocês vão estar ouvindo aí a questão do Tonico Tinoco. Percebam que eles usam totalmente a forma deles cantar regional. Mas até aí a gente percebe que tem uma dicção. Percebem que a gente tem uma história sendo cantada. E isso é o fruto de uma boa dicção. Mas os caras são do sertanejo.
não é isso? E supostamente eles não tinham a aula do erudito, percebem? Mudou o gênero musical, iniciou a forma do cantar, iniciou essa forma do sertanejo. Duplas, não era mais apenas um cantor, e sim duplas. Que isso também vem também do gênero lá, né? Dos cowboys, né? Aqui não é o cowboy, aqui a gente tem o vaqueiro, né? O sertanejo. E isso era posto através da música. Isso foi começado a ser colocado diante de uma boa dicção. Até aí a gente tinha, e eles eram totalmente ligados a essa questão de colocar uma música cantada, né? De transmitir essa canção de uma forma que nós, que estamos aqui por trás, viesse a estar entendendo. Outra dupla sertaneja no qual fez muito mais sucesso, vamos dizer assim, por conta da época que já estava sendo mais elaborada e de uma certa forma da mídia tá mostrando mais. Então, o que a gente tem aqui vai ter Chitãozinho e Chororó, no qual eles têm, né, o próprio Tonico e Tinoco como referência. E vocês vão perceber que eles continuam com essa questão de uma boa dicção, onde se entende perfeitamente o que eles estão cantando, a ideia que eles querem passar. Então, vou aqui mostrar para vocês Fio de Cabelo, uma canção do Chitãozinho e Chororó, no qual eles apresentaram na rádio, né? Percebam que tem toda uma atmosfera sendo construída musicalmente para que chegue a voz. Quando a gente ama, qualquer coisa serve para relembrar. Vestido velho da mulher amada tem muito valor. Aquele restinho do perfume dela que ficou no frasco sobre a penteadeira, mostrando que o quarto já foi o cenário de um grande amor. E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste. Um pedacinho dela que existe, um fio de cabelo no meu paletó. Bateu a saudade aí, hein? Percebem que tem uma história sendo cantada. Você vai começar a fazer o quê? Você vai sentir. Você vai começar a se sentir dentro da música. E ainda mais se você tem uma história meio que parecida. Você vai recordar de uma forma assim, essa é a música da minha vida. Mas percebam que tem toda uma atmosfera por trás. Tem a questão desse cuidado de transmitir uma palavra, de transmitir aquela história, aquele fato que estava acontecendo sendo musical. Ou seja, a gente entende cada palavra, a gente entende cada frase, a gente entende as intenções do que ele está fazendo. Tudo isso faz parte da dicção. Diante disso, da questão do regionalismo que a gente está falando aqui, que envolve dicção, eu também vou citar um outro cantor que para mim é uma referência como ser humano e também como um próprio artista completo, né? A questão do Milton Nascimento, década de 62, no qual já vinha dessa área de não tão erudito, mas que tinha um total cuidado com o que ele estava passando. Você vai perceber que tem um diálogo, que tem frases sendo construídas, que tem uma palavra sendo bem falada, cantada. Então, falando sobre um pouco do Milton Nascimento, né, vamos observar e analisar aqui uma canção na qual ele fez muito sucesso, né? Ele foi conhecido internacionalmente através dessa canção e assim sucessivamente o sucesso que ele teve diante do grande artista que ele é.
mas sempre com esse padrão de uma boa dicção, de uma boa musicalidade e também, né, defendendo essa questão do regionalismo. Percebam que tem uma introdução que ela vai te levar a o que ele vai cantar e de uma forma totalmente agradável. Você foi embora, fez-se noite em meu viver. Forte eu sou, mas não tem jeito. Hoje eu tenho que chorar. Minha casa não é minha e nem é meu este lugar. Estou só e não resisto. Muito tenho pra falar. São vovôs nas estradas, já não quero parar. Meu caminho é de pedra. Percebem como é vasto a questão do Milton, essa musicalidade que ele tem de transmitir não só musicalmente, mas conduzir com que a gente tenha o entendimento do todo. Faz sentido a questão da melodia, faz sentido o que ele está falando, cantando. Tudo isso é proporção de uma boa dicção. E lembrando que ele é mineiro, né? É do Rio de Janeiro, mas ele se diz mineiro. Enfim, são outros critérios que depois vocês deem uma pesquisada, certo? Analisem, ouçam. Vou também citar aqui uma outra, né? Que até agora eu só coloquei meninos cantando. Vou colocar uma menina cantando aqui pra gente perceber o como é enfático a questão da nossa dicção. Talvez só pela a voz vocês vão conhecê-la. E tem jangada no mar. E hoje tem arrastão. Estamos em casa, né? Então, tudo certo. Todo mundo pescar. Chega de Sombra e João. Chovia o arrastão entrando no mar baby. Já perceberam quem é? Pois é, né? Uma das maiores intérpretes, cantoras, apresentadoras que a gente teve a satisfação de ter. Elis Regina. Essa foi a canção que a trouxe pros Hall da Fama, né? Essa é uma música que não, na verdade não é dela, é do Lobo, se não me engano, não vou lembrar agora o nome, mas depois eu vou colocar nas referências aí embaixo para vocês darem essa pesquisada junto comigo, certo? Então, vejam que a diferença do gênero musical vai mudando, mas a intenção ainda continua a mesma. Boa dicção, conduzir o ouvinte, o apreciador da canção, a entender o que ela está cantando, a entender que é uma música sendo cantada de uma forma que você vai entender tudo que ela está cantando. A intenção de quando você está falando muito baixo, se eu preciso usar a dicção. Precisa sim. Tudo a gente precisa ter uma boa dicção. E ela só vai refletir, a nossa dicção só vai refletir para o cantar se eu colocar ela em ativa. Como é que eu faço isso? No próprio diálogo do dia a dia. Exemplo. Mãe, tô chegando. Ian, tá tudo bem com você, meu sobrinho bonito?
Ele vai estar respondendo ali, ele está bonitão ali, se preparando para ir para a escola. Mas tudo isso é diálogo. Tudo isso é uma forma de você expressar melhor, fazendo a junção, né? Articulação, dicção, respiração, projeção. Tudo isso a gente tem visto no decorrer e agora a gente está falando sobre dicção. E eu vou mostrar mais alguns exemplos aqui do como a dicção ela era propulsora e ela é ainda muito enfática no nosso dia a dia, no nosso cantar. Vou dar um exemplo aqui agora de uma outra cantora que a Elis fazia questão de ter como exemplo, né? Coitado de você, meu ex-amor, da tristeza portador. Quem foi que lhe magoou? Perceberam quem é já? Quem foi que lhe deu tanto desgosto? Quem pôs rugas no seu rosto e tanto lhe maltratou? Percebam que ela traz Parece que no uma boa céu dicção e vai conduzindo você à dor que ela está sentindo. só o meu amor restou. Essa aqui foi uma escola para vários cantores também. Ângela Maria. Ângela Maria, ela... Se vocês depois, né, eu vou deixar aí na descrição, que ela deu influência a cantores, né, como Milton Nascimento. Vocês vão perceber que eles vão conduzir essa emoção. E de acordo com o que ela canta, de acordo com essa dicção que ela passa. Não só o Milton, como a Elis, como Agnaldo Timóteo, Agnaldo Raiol, Djavan, Roberto Carlos. Todos eles tinham a Ângela Maria como referência. Até porque a gente vai percebendo o quanto é importante ter essa dicção. E não apenas para o falar, mas para o cantar. E assim é o que a gente vai nos conduzindo diante das nossas épocas que a gente vai passando aqui. Eu vou citar aqui para vocês, isso aí foi a década de 70, por aí, de 30 a 70. Então a gente teve todas essas influências para poder chegar em 90, 2000, 2010 e assim sucessivamente no decorrer da nossa jornada. Percebam o quanto a gente vai se modificando. E isso vai de gênero musical a gênero musical. A questão do regionalismo, a questão de tudo isso que a gente vai podendo observar. Eu vou citar aqui uma banda gospel, no qual vocês vão perceber que, para a atualidade, né, que ela foi criada, ela dispunha de uma grande dicção, apesar de ser um gênero musical no qual não é tão observado ainda no meio evangélico, no meio gospel. Então, eu vou mostrar para vocês aqui Fruto Sagrado. Percebam o cuidado que ele tem de transmitir essa mensagem. Vocês vão notar que já parte para um outro gênero musical, onde tem distorção, tem efeitos sonoros. E como os outros, eles vão conduzindo para que a gente tenha, para que seja a entrada dele coerente com o que ele está apresentando, certo? Ele
Quem mora na cidade maravilhosa, o maravilhoso lar da ilusão, onde os canibais da selva de pedra passeiam por aí, já é riqueza na mão. Ele cresceu no meio da incoerência, a desigualdade, a falta de providência, a insanidade urbana, os desencantos mil, na violenta Babilônia do meu Brasil. O Rio de Janeiro, ele poderia ter ficado imparcial, passivo a tudo e tentar ser normal, mas algo atingiu de forma impactante. Eu não abro a pedida de PM ou de traficante. Era a missão celestial, alucinante, radiante, transcendental. A família, os amigos, pouca gente entendeu. André, o que isso de vez que aconteceu? André, sobe o morro, sobe porque sabe que tem uma... Percebem aí que, por ser um gênero mais rock and roll, nem por isso ele deixou de ter uma boa dicção. Partindo da questão do regionalismo, já parte a ser um carioca cantando. Então a gente começa a perceber que ele ainda trazia, nessa questão aí, o cuidado de transmitir uma boa dicção, o cuidado de ter essa ideia sendo passada. Essa forma de você entender, de ser entendido de uma forma clara. Você vê que parte de um rock and roll, mas a gente é entendível, certo? Essa banda que eu acabei de mostrar, ela foi criada na década de 80, né? E eu vou citar uma outra banda aqui, muito conhecida, onde fez muito sucesso, e também da década de 80. Então, o mesmo gênero musical, rock. Mas agora vocês vão começar a notar que começa a defasar a questão da dicção. Pois é, pessoal. Daqui em diante começou a surgir essas coisas que a gente, se vocês entenderam, parabéns. Eu, na minha época de boy, eu ouvia, mas enfim, eu não entendia muita coisa não. Como ainda hoje eu não entendo muito bem. Mas pode parar. Pode parar. E outra coisa, vocês vão perceber que além de acelerar a palavra, para que não haja um certo entendimento de fato, porque aí envolve outras coisas, né? Eu não quero passar uma ideia clara, que é o que acontece hoje em dia, muitas vezes, quando a gente conversa. Eu quero passar a mensagem, mas aí se eu quero passar a mensagem, eu vou passar uma mensagem. Se eu quero que ela seja clara, eu vou buscar ter o quê? Uma boa dicção. Eu vou ter que buscar uma boa articulação. Mas nesse caso aqui, era um caso mais à parte totalmente. Porque era quando estava surgindo alguns palavrõezinhos na nossa música brasileira. De uma forma que vocês vão começar a notar que você já sabe que a banda é Raimundos. Então foi a época da revolução aí de uma galera aí, né? Vou chamar um palavrãozinho, então vou cantar uma música do Raimundo, né? Então era uma forma de expor essa ideologia, né? Essa forma de ser um pouco mais rebelde, né? De ir contra os paradigmas, que é falar bonitinho, falar explicadinho, mas sim, falar de uma forma que você não vai entender nada, mas que eu estou transmitindo o que eu quero falar e eu estou passando tudo isso para vocês saberem que o que eu estou falando, isso aqui é uma merda, tudo aí. Tudo isso aí acontecia nessa canção. Se vocês forem ver o Rodolfo Abrantes hoje cantando seus louvores, vocês vão ver que é algo totalmente diferente do que ele fazia no Raimundo.
parte a ser uma outra pessoa, com outra ideologia, com outro propósito. O propósito do Raimundos era um, do Rodolfo Abrantes agora é outro. Percebam, tudo isso está na questão da forma de falar. E o Raimundos foi uma banda criada em Brasília, né? Então vocês vão perceber que o regionalismo ele vai entrar. E ele vai também de uma forma meio que bagunçar a dicção, né? Vou citar uma outra exemplo aqui de uma banda que já parte já para década de 90 em diante. Mesmo gênero musical, mas agora partindo para a capital, né? São Paulo. Inconfundível, né? Marcou geração aí. Percebo que é um ritmo mais rock and roll mais agressivo, né? Mas que vai lhe conduzir também ao que ele vai cantar. Charlie Brown Jr. Eles não entendem, não vão descobrir. Dominado pela má vontade, tira esse cara de perto de mim. Meu compadre que tu faz não passa ninguém. Ninguém vai consumir. Nos queixos levanta no peixe, não deixa o mar te engolir. Yeah! Eles não entendem, não vão descobrir. Dominado pela má vontade, tira esse cara de perto de mim. Meu compadre que tu faz não passa ninguém. Ninguém vai consumir. Nos queixos levanta no peixe, não deixa o mar te engolir. Yeah! Não deixa o mar te engolir. Não deixa o mar te engolir. Percebam que essa parte, sim, você vai começar a entender. Mas o início em si é um... Eles não entendem, não vão descobrir. Isso aí fica a seu critério. Porque muitas vezes a gente vai entender algumas palavras, as outras a gente vai, o quê? Formalizar. Então a gente começa a criar. E tem a questão também, né? De quando você ouve uma canção no qual você não entende o que ele fala, a gente finda que fazendo nananana. Eles não entendem, não vão descobrir. A gente vai ter o nananã da nossa vida. Seja ela qual o gênero for. Mas aqui eu estou citando o do Chorão, que ele tinha essa questão, né? Vocês percebam que de algumas décadas, né, vindo para nossa realidade agora, atual, as coisas foram que meio que deturbando ali na questão da dicção. E o Chorão, ele era para mim, era um cantor, um artista completo. Ele saía de do calmo, né, da calmaria, para algo mais corrido, como é isso aqui, do Não Deixa o Mar Te Engolir, que você vai perceber que quando ele quer que a gente entenda, a gente vai entender. Quando a gente não quer quando ele não quer que a gente entenda, porque de fato tem algumas coisinhas ali no meio que vocês podem colocar a letra ou analisar como a gente está fazendo aqui, e vocês vão perceber essa dicção, a mensagem, o contexto. Está citando agora um outro exemplo também que vocês vão conhecer. Vamos notando a questão da dicção. Tudo aqui é voltado para a dicção. A chama não tá de reta, direto com o santo conversa. Ele te ajuda, discuta no canto, bolada no chão, mas sombras mexem. Pedidos de prece viram cera quente. Pedidos de prece viram cera quente. A fé no sufoco da vela, abençoada no dia dormido. O fogo já não existe, eles saíram do abrigo, são quase nada. A molecada corre, corre, ninguém tá triste. A molecada corre, corre, ninguém tá. Se tudo move, se o prédio é santo. Se é pobre, mas pobre fica. Vira bucha de balão ao som de funk e apertada tua avenida. A cera foi barrada, não se admire. Começa a perceber que nessa parte a gente começa a entender alguma coisa, mas de início, nada. Agora vai começar de novo. Vira bucha de balão ao som de funk e apertada tua avenida.
Então, o que é que a gente pode... O que é que eu posso falar daqui, né? Ele tem essa questão de passar uma mensagem, e as mensagens do Rapa são muito boas, né? Porém, tem uma grande coisa aí que vem a questão da dicção. Você vê que quando você acelera, você perde a dicção, né? E a dicção ela vai estar totalmente voltada para sílabas, para vogais, para consoantes. Então, tem consoantes que vocês vão ter mais facilidade, tem vogais que vocês vão ter mais facilidades, e assim sucessivamente. O que é que eu estou lhe dizendo? Que no decorrer dessa trajetória musical que a gente tem, a gente vai perdendo a questão do passar a mensagem. Apesar de ter uma mensagem hiper mega importante, mas que eu perco total interesse em algo que eu não entendo. Exemplo, se eu colocar aqui e perguntar a uma pessoa mais jovem, no qual não tem um contato ainda com essas músicas que a gente ouvia, né, na nossa geração, vocês vão ver que muitas vezes eles não vão entender nada, por conta de uma falta de dicção. E a mensagem não está sendo passada. Então, é necessário que, se eu tenho algo desse conteúdo muito importante, eu preciso ter uma boa dicção. E como é que eu vou fazer para melhorar a dicção? Exemplo, no vídeo passado eu tinha passado leitura, né? Onde eu vou estar fazendo com que a minha articulação ela seja voltada de uma forma boa para a questão de interpretação. Se eu penso numa boa interpretação com a questão da minha articulação, eu também tenho que pensar nela com a dicção. A dicção ela vai ser a propulsora do entendimento de outros para com você. Então, treinem. Eu tenho que saber como é que é vogal. Tem sim. Você já parou para ver ou pronunciar as vogais você de frente para o espelho? A, E, I, O, U. Nada demais. Sim, muita coisa. Percebam que o A ele é totalmente aberto. E assim, sucessivamente, ele vai afunilando. A, E, I, O, U. Percebam também a língua. A cada movimento que ela vai fazendo de acordo com cada vogal pronunciada. Isso também vai acontecer quando elas estão junto com uma consoante. Por isso que é tão importante para nós a fusão de vogal com consoante. Muitas vezes vocês vão estar ouvindo, nessa música aqui, vocês vão perceber que é voltado totalmente à questão das vogais. A chamada pula da vela, na sua, vocês vão perceber muita vogal, né? Ele enfatiza, de fato, vogais. Na medida que eu começo a enfatizar as vogais, o que vai acontecer? Muitos de vocês já tiveram contato com alguém bêbado. Como é que uma pessoa bêbada fala? Oi, só vogais. Por isso que a gente não entende. Captou aí? Quando você fala de uma forma que eu vou estar enfatizando vogal, sem ter uma... Vocês vão perceber também que não tem tanta articulação, se eu apenas penso em vogal. Ela vai ser estática. Nada mais do que isso. Na medida que eu começo a pensar em vogal com consoantes, de uma forma que elas venham aparecer, vocês vão perceber que vai ter, além de uma articulação, uma compreensão naquilo que você está fazendo ou falando. Percebem? Palavrinhas que realmente vão dar no que falar no nosso dia a dia. Hoje quando a gente pensa em... E são palavras que vão estar diretamente nas canções. Amor, Senhor, mar, entrar, porta.
vocês vão ver que são palavras do nosso dia a dia, mas que vocês vão ouvir amor, má, pó, entrar. A gente vai aniquilando isso do nosso dia a dia, a gente vai matando ali as consoantes que eram para ser propulsora de uma boa, de você ter uma boa audição, né? De você entender, compreender o que alguém está falando. Isso vai surtir diretamente no cantar. Na medida que eu começo a enfatizar não só uma vogal, não só uma consoante, mas sim em ter o equilíbrio, vocês vão começar a ter essa boa dicção. Então, de acordo com as consoantes que eu falei, algumas delas vão ser mais rígidas para poder ser pronunciada, até por conta da questão regional de cada um. Alguns de nós não vamos pronunciar o R, né, das palavras, nem no início, nem no meio, nem no fim direito. Mas é algo que é totalmente controlável se você colocar ele no seu dia a dia. Exemplo, hoje eu vou cantar. Hoje eu não é uma questão de você pensar, hoje eu vou cantar. Você vê que a gente vai tentar falar sempre um pouco mais rápido. O ideal é que tenha um equilíbrio. Busquem esse equilíbrio. Busquem entender palavra. Busquem pronunciar as palavras. Busquem saber o que cada consoante vai estar tendo a importância dela numa palavra. Mar. Tudo isso vocês vão começar a notar. Comecem a notar, comecem a entender, comecem a articular melhor, comecem a ter esse sentido do falar, do comunicar de uma forma que seja benéfica para você, que seja agradável, que seja propulsora de momentos melhores, que seja propulsora de um bom cantar. São coisas que a gente vai notando e vai delimitando e assim a gente vai deixando orgânico. E a gente vai ficando por aqui em mais um vídeo. Agradeço a cada um de vocês que estão podendo, né, tá acompanhando a esse processo de vídeos que a gente vem gravando e que possa estar realmente servindo para você. Deixa aí o seu comentário de algo que eu falei que vocês não compreenderam ou de algo que você achou legal e que vai estar utilizando ou está tentando utilizar. E eu vou podendo aqui da melhor forma possível, ajudando e caminhando junto com você. Então, mais uma vez, eu agradeço pelo seu tempo, pela sua presença, pela sua companhia aqui. Fica na paz e até mais.